poder da autocompaixão na vida da mulher madura. Porque, na verdade, a autocompaixão ainda é uma palavra muito pouco usada e pouco compreendida por muitas pessoas. Às vezes, a autocompaixão, essa palavra, esse termo, autocompaixão, é usado no sentido errado, num sentido equivocado. Como se a autocompaixão fosse autocomiseração, ou seja, ter pena de si mesma. E a verdade é que a autocompaixão não tem nada a ver com autopiedade, com ter pena de si mesma, nem tem nada a ver com a pessoa se colocar numa postura de vítima. Né? Não tem nada a ver com isso, não. A proposta da autocompaixão é uma prática madura, saudável e libertadora de aceitar a si mesma, aceitar que você pode cometer erros, como qualquer pessoa, pensar diferente, mudar a mentalidade e se dar permissão, se dar licença de não ter que dar conta de tudo, né? Você tem que se permitir não ter que dar conta de tudo. Porque a cobrança de ter que dar conta de tudo, ela é muito cruel, muito perversa e acaba adoecendo emocionalmente a mulher. Então vocês poderiam me perguntar, tá, então autocompaixão não tem a ver com autocomiseração, nem com autopiedade, nem ter pena de si mesma, nem com vitimismo, mas então significa autocompaixão, significa que eu tenho que baixar os meus padrões? Ou significa que eu tenho que ser uma pessoa conformista? Ou eu tenho que me acostumar a sempre esperar menos de mim mesma? É óbvio que não é isso, minha gente. Então, a pergunta aqui é a seguinte: como praticar a autocompaixão de modo sensato? Como praticar a autocompaixão de modo saudável, positivo, sem ir por esse caminho da autocomiseração, da autopiedade, do vitimismo e de baixar os padrões? Não significa que você está baixando os seus padrões ou que você está sendo conformista. Nós precisamos aprender a avaliar as nossas próprias falhas, as nossas próprias vulnerabilidades, as nossas próprias culpas, as nossas próprias vergonhas, sem se torturar com elas e sem ficar também passando pano para nós mesmas, né? Essa expressão passando pano vocês devem conhecer, que é tipo, passando a mão na cabeça, né? Relevando e tal. Não é assim. A autocompaixão, gente, é encarar de frente aquilo que te incomoda, o seu fracasso, a sua derrota, o seu erro, a sua vulnerabilidade, sem fugir do assunto. É admitir que o sofrimento é válido. Você tem que admitir que o sofrimento faz parte da vida, gente. Não existe vida sem sofrimento. O bebê já nasce sofrendo lá no trabalho de parto, né? Então a gente tem que encarar o sofrimento como algo pertencente à vida. Precisamos também, através da autocompaixão, encarar que um erro foi cometido, que uma falha foi cometida, encarar que existem pontos negativos na nossa história e tá tudo bem com isso, gente. Toda a biografia, toda a história de vida tem pontos positivos e pontos negativos. Até os heróis da história, da humanidade, tiveram lá suas vitórias, suas conquistas, seus louvores, mas tiveram também seus pontos negativos. E tá tudo bem, gente. Isso faz parte, é normal, faz parte da vida. Então, resumindo, praticar a autocompaixão é se reconhecer imperfeita e se perdoar por isso. Né? Não ficar fazendo cobranças abusivas a si mesma, no sentido de perfeição, de você ter um comportamento, uma produtividade, tudo perfeito, né? Porque perfeição não existe. Então, aprender a lidar com as nossas imperfeições, tá? E vocês hão de me perguntar, e qual a utilidade da autocompaixão? Né? Qual o benefício da autocompaixão? Então, gente, o ato de se tratar com autocompaixão é comprovadamente um aliado da nossa saúde mental. E isso não é achismo, não. Isso não é uma ideia que é tirada de trás da orelha, não. Isso é resultado de pesquisa científica. Tem uma autora chamada Kristin Neff. Ela é uma autoridade quando o assunto é autocompaixão. Essa doutora Kristin Neff, ela fez um doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ela própria experimentou na pele os efeitos da autocompaixão em seu bem-estar mental. Na verdade, ela experimentou os efeitos da falta de autocompaixão com ela mesma na sua saúde mental. Na época que ela estava fazendo esse doutorado, lá na Califórnia, ela estava, coincidentemente, passando por um divórcio muito difícil. E, ao mesmo tempo, ela enfrentava a pressão de ser produtiva na sua vida acadêmica, de ser produtiva no seu doutorado. E a maior pressão vinha dela mesma, a autocobrança era muito, muito forte, ela sobre ela mesma, além de pressões externas também que haviam. E para piorar a situação, ela também foi atacada pela síndrome da impostora, porque ela tinha dúvidas sobre a sua competência profissional, ela tinha dúvidas sobre a sua capacidade, ela tinha medo de, depois que acabar o doutorado, não conseguir emprego. Então, assim, isso detonou com a saúde mental dela. Então,
ela começou a se interessar pelo estudo da autocompaixão. Ela começou a pesquisar por conta própria sobre autocompaixão e ficou assim, percebendo que, apesar da autocompaixão ser uma habilidade admirável e impressionante, estava faltando no mundo acadêmico estudos sérios, consistentes e teóricos que comprovassem a utilidade e o benefício da autocompaixão. Então, a partir daí, a partir da própria experiência de vida dela, ela se interessou pela pesquisa, pela investigação científica do efeito da autocompaixão na saúde psicológica de alguém. Então, gente, se vocês quiserem saber mais, aprofundar mais no assunto autocompaixão, procura esse nome que eu coloquei aí no comentário, joga isso no Google, escreve Christine Neff e escreve autocompaixão, que vocês vão ter muitos artigos, muita coisa dela, livros publicados sobre autocompaixão. Tá? Ela é autoridade quando o assunto é autocompaixão. Isso é uma tendência da maioria das mulheres e acredito que as mulheres maduras não ficam fora disso, também. As mulheres maduras também têm essa tendência de ficar se culpando, se autocobrando, se exigindo. Parece que aquela vozinha interna, a crítica, fica mais ativa, mais falante e a gente acaba, às vezes, tendo tendência a dar ouvidos a essa voz interna. Então, essa autora, Christine Neff, e outros pesquisadores que surgiram após os estudos dela, descreveram para nós os benefícios da autocompaixão. Então, vou falar aqui para vocês 11 benefícios da autocompaixão, tá? Primeiro benefício da autocompaixão. A autocompaixão amplia o autoconhecimento e oferece a você uma visão realista sobre as suas próprias limitações, sobre os seus pontos falhos. Segundo benefício, a autocompaixão funciona como uma poderosa estratégia de enfrentamento da autocrítica e dos pensamentos negativos. Foi esse assunto que eu falei na semana passada, quando eu estava falando dessa voz crítica interna, eu falei que a autocompaixão era uma das estratégias para calar essa voz crítica. E aqui estou colocando de novo, a autocompaixão como uma estratégia de enfrentamento da autocrítica. Terceiro benefício, as pessoas que são mais autocompassivas, elas relatam menos esgotamento, menos ansiedade, menos depressão, menos vergonha, menos medo do fracasso. E relatam que há redução dos sintomas do estresse, maior satisfação com a vida, maior leveza, mais conexão social, e mais inteligência emocional e mais felicidade, tá? Quarto benefício, a autocompaixão, gente, ela está de braço dado, ela está associada a hábitos de vida saudáveis. Então, as pessoas que são autocompassivas, elas exibem mais hábitos de vida saudáveis, no que diz respeito à alimentação, prática de exercícios, abandono do cigarro ou de outros vícios, maior adesão a tratamentos médicos, e tem um maior índice de comportamentos de promoção de saúde. Então, as pessoas autocompassivas, quando elas têm que fazer alguma mudança de vida, alguma mudança de emprego, alguma mudança de cidade, alguma mudança no estilo de vida, elas respondem às possíveis falhas que podem acontecer nessa mudança de uma maneira com mais aceitação, com mais acolhimento de si mesma, em vez de enfrentar isso com julgamento e com dedos apontando, né? Dedos apontando sobre si mesma. Então, é a autobondade. As pessoas que são mais autocompassivas, então elas têm mais tolerância às falhas que elas cometem nesse processo de mudanças que elas estão enfrentando. Elas veem isso como uma questão de humanidade mesmo. Nós somos humanos e por isso nós temos falhas, estamos sujeitos a ter falhas. Ainda mais quando a gente está lutando para conquistar hábitos novos, para fazer mudanças, como eu citei aqui os exemplos. Mudança de emprego, mudança de cidade, mudança de estilo de vida, etc. Isso requer muita adaptação, muito jogo de cintura para você entrar num novo esquema. Então é natural que aconteça algumas falhas no percurso. Então a gente precisa se acolher com mais bondade, com mais gentileza quando isso acontece. E isso só acontece quando a pessoa tem autocompaixão, né? Quinto benefício da autocompaixão, melhora a sua relação com a imagem corporal. A pessoa que tem autocompaixão, ela não é super exigente com a sua imagem corporal, não fica se colocando defeitos, não fica se boicotando, então ela tem uma relação mais gentil com a sua imagem corporal. Sexto benefício da autocompaixão, ela vai desenvolver em você maior capacidade de resiliência, maior capacidade de superação e crescimento a partir dos desafios, a partir das crises, a partir das dificuldades e adversidades. A pessoa que tem autocompaixão, ela não vai ver as crises, as dificuldades e adversidades como inimigas, como intoleráveis, mas ela vai ter um olhar para as adversidades, um olhar de lição de vida, olhar para as adversidades e para as crises e para as falhas como professores. Os erros são nossos professores. Já falei isso outras vezes aqui com vocês. Os erros, as falhas são nossos professores. Vamos procurar aprender com eles. Sétimo benefício da autocompaixão. Níveis altos de autocompaixão
também estão associados a níveis altos de empatia, altruísmo e perdão aos outros. Porque se você pratica compaixão com você, você vai ter mais habilidade de praticar a compaixão com os outros. Se você pratica o auto-perdão, você vai ter mais facilidade e tendência de perdoar aos outros e ser mais altruísta e se colocar no lugar do outro, ter empatia e tudo mais. 8º benefício. A autocompaixão diminui as suas inibições em situações sociais, em situações em que você precisa de se conectar socialmente. Num lugar assim estranho, em que você precisa se comparecer, uma reunião, uma festa, uma solenidade. Porque a autocompaixão, ela vai te dar senso de autoconfiança. Porque se você se aceita, você sabe quem você é, você conhece suas qualidades e conhece também seus pontos fracos, você vai ter autoconfiança, você sabe quem você é e não vai ter autocobrança partindo de você mesma. Então, a autocompaixão ajuda a afastar medo ajuda a afastar o medo do julgamento dos outros e ajuda também a diminuir os sentimentos de vergonha, de constrangimento, quando você está num lugar assim, você precisa de conexão social. Na verdade, eu errei minha numeração aqui, não são 11 benefícios, são 10 benefícios. O 9º benefício é que a autocompaixão eleva a motivação e encoraja iniciativas pessoais. Por quê? Se você comete um erro e olha para aquele erro como se ele fosse seu professor, procura aprender com ele, você vai ter motivação para tentar de novo. Você não vai olhar para aquele erro como uma derrota definitiva, como o fim da linha. Então, a autocompaixão ela vai elevar a sua motivação para tentar de novo e tentar e te encorajar a fazer iniciativas pessoais. E o 10º benefício é a prática da autocompaixão está conectada, casada, associada a aspectos positivos do bem-estar. E inversamente proporcional, a falta de autocompaixão está desassociada desses aspectos positivos. A autocompaixão, ela não compactua com aspectos negativos de bem-estar. Estão me fazendo entender? Ela está associada a aspectos positivos do bem-estar e está divorciada dos aspectos negativos do bem-estar, né? Dos comportamentos autodestrutivos, da autocrítica exagerada, do perfeccionismo, da obsessão, enfim. Porque nós não fomos treinadas, educadas, instruídas para ter autocompaixão. As meninas da nossa geração, das mulheres maduras de hoje, foram educadas para olhar sempre para as necessidades dos outros, para colocar os outros em primeiro lugar, para cuidar dos outros, e você sempre, e por último, você tinha que estar sempre agradando as outras pessoas. Fala a verdade, gente, é ou não é isso? Você não tinha que estar sempre, quando criancinha, adolescente, sempre fazendo a vontade dos outros, sempre agradando os outros? Sempre colocando os outros em primeiro lugar, em vez de olhar para as suas necessidades ficavam no último lugar da fila. Né? Comigo aconteceu isso muito. Eu imagino que com vocês também. Me fala aí no comentário. É desse jeito. E isso, gente, é só com as meninas. Os meninos não são educados assim. Os meninos são educados para o mundo. Sai, vai para fora, vai para a noite, vai viajar, vai ficar com os colegas. Essa postura de cuidado, né, de ter que cuidar do outro, é uma tarefa que é colocada sobre os ombros das mulheres, as meninas, as garotas, as adolescentes e adultas. Mas a gente tem que ter essa consciência, tem que despertar para isso e temos que mudar essa história, mudar esse jogo. Nós precisamos de olhar para nós mesmas. Isso aconteceu mesmo, né? Aconteceu com a nossa geração. Mas agora nós temos consciência disso, então nós temos que mudar, virar esse jogo e passar a olhar mais para nós. Chega, gente, nós já passamos uma vida inteira cuidando dos outros. Não, eu quero que vocês me entendam que eu não estou querendo dizer que você tem que abandonar quem precisa de você, que você tem que ser insensível, tem que ser fria e indiferente às necessidades dos outros. Não é isso, não. O que eu estou propondo é que você olhe para as suas necessidades primeiro, para quando você estiver abastecida, quando você estiver satisfeita e realizada, você vai estar transbordando, aí você vai ter muito mais capacidade, disposição e alegria de cuidar do outro sem detonar a sua saúde mental. Porque se você se obriga a cuidar dos outros em detrimento da sua saúde mental, você vai fazer isso sem disposição, com cansaço, com culpa, né? Se sentindo mal, se sentindo culpada, porque você não está olhando para você mesma. E acaba você transparecendo isso. Sem querer, você transparece para o outro, que você não está ali inteira, que você está ali pela metade, dividida, ou aborrecida, ou insatisfeita, ou faltando alguma coisa. Então, eu quero deixar bem claro isso. A minha fala não significa que você tem que abandonar as pessoas que precisam dos seus cuidados, que precisam da sua atenção. A gente precisa também desenvolver uma prática de avaliar os pedidos de ajuda que chegam até nós para saber se realmente aquele pedido de ajuda é pertinente, se a pessoa está realmente precisando de ajuda ou se não se trata de um abuso, tá? Porque às vezes tem famílias que pegam uma pessoa, uma mulher da família, para ser o para-raio de tudo.
Tem problemas na família, é a fulaninha que resolve. Tem doença na família, é a fulaninha que vai no médico junto com a pessoa que está doente. Tem problemas de documento, é a fulaninha que vai no advogado resolver o problema de documento. Então, e os outros membros da família ficam de braços cruzados esperando a fulaninha resolver todos os problemas. Então a gente precisa ter discernimento e avaliar esses pedidos de ajuda se eles são realmente pertinentes. E se você estiver muito abafada, muito atarefada e não estiver dando conta de ajudar as outras pessoas, você tem que abrir o jogo, falar, olha, eu não estou dando conta, eu não tenho estrutura física e emocional para abarcar isso tudo que vocês estão me pedindo. Eu preciso de ajuda, peça ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda, né? É para você preservar a sua saúde mental. Então, tem um preparo para a autocompaixão. Vamos fazer um preparo para a prática da autocompaixão. O primeiro preparo que você vai fazer para a prática da autocompaixão é pensar nas áreas da sua vida em que você mais se cobra, mais se critica, mais se sente pressionada, mais se sente culpada. Pensando nessas áreas, você vai pegar o seu caderninho de anotações, que eu falo que é o caderninho do autoconhecimento. Pega o seu caderninho do autoconhecimento e anote. Isso é uma coisa particular sua, não precisa desse caderninho estar rodando na mão de todo mundo da casa, né? Esse caderninho do autoconhecimento, você vai anotar lá todas aquelas áreas da sua vida que você mais se cobra, mais se critica, mais se sente pressionada e mais se sente culpada. Provavelmente você vai escrever no caderninho áreas como família, amigos, trabalho, igreja, relacionamentos amorosos, projetos pessoais, enfim, autocuidado, saúde, tem muitas áreas da vida que você poderia registrar aí nesse caderninho. Aí, à frente, você faz uma lista, você anota assim, em coluna, né? Uma palavra, uma área embaixo da outra. Aí, na frente de cada palavra, de cada área que você escreveu, você vai registrar quais emoções essas áreas despertam na sua vida, sejam essas emoções boas ou ruins. Dá um exemplo. Vamos supor que você escreveu saúde, a área saúde. Na frente da área saúde, você vai avaliar como está a sua saúde, como está a sua autocobrança em relação a isso, como está o seu autocuidado, e vai escrever que emoções que essa área saúde suscita em você, né? E depois de feito esse exercício, você procure trabalhar com todas essas emoções, aceitar todas essas emoções, porque as emoções fazem parte da vida, são parte de nós. Não dá para congelar elas, isolar ou deixar elas da porta para fora. Não dá. Então, é preciso aceitar todas as emoções que acontecem em todas as áreas da nossa vida, sejam elas positivas ou negativas. Somente quando nós aceitamos tudo que nós sentimos, é que nós podemos, então, nos aceitar plenamente da forma como nós somos, de verdade. Sem máscaras, sem fingimento, sem estar passando pano, né? Sem estar tentando se passar por uma coisa que você não é. Sem auto-engano. A palavra que está me faltando aqui é essa. Sem auto-engano. Sem você estar tentando enganar a si mesmo. Então agora eu vou dar aqui para vocês 8. Deixa eu ver se é 8 mesmo. 8 estratégias para você praticar a autocompaixão no seu dia a dia. Se você não pratica a autocompaixão ainda, ou se você está lutando para praticar a autocompaixão, preste atenção nessas dicas, anote também no seu caderninho, para você reler depois e ir colocando em prática no seu dia a dia, ok? Eu estou começando agora a falar estratégias para praticar a autocompaixão. Se você ainda não pratica, ou se está tentando praticar, preste atenção nessas estratégias e anote. São 8 estratégias que eu vou passar para vocês, tá? Que cabem no seu dia a dia, cabem na sua rotina, são simples e são perfeitamente executáveis. Primeira prática, primeira estratégia para você praticar a autocompaixão. Aceitar e compreender seus erros e vulnerabilidades. Entenda que os seus erros são parte do seu aprendizado, são parte da sua jornada na vida. Seja gentil com você da mesma maneira que você é gentil com um estranho, com um desconhecido. Quando você vê uma pessoa conhecida sua cometendo uma falha, eu imagino que você vai ser gentil com essa pessoa, vai ser bondosa, vai ser amorosa, vai tentar consolar ela por causa do erro, e não jogar lenha na fogueira e falar, não, isso mesmo, você é uma estabanada, você não faz nada certo, tudo que cai na sua mão dá errado e tal. Não é isso que você vai fazer, eu imagino. Imagino que você vai tratar a outra pessoa muito bem, tentando diminuir a dor do sofrimento dela de ter cometido um erro. Então faça a mesma coisa com você. Com a mesma gentileza, com a mesma bondade que você trata uma outra pessoa que cometeu um erro, trate-se a si mesma também com generosidade, tá? Segunda estratégia, evite se comparar aos outros. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua história de vida, tem o seu caminho percorrido, tem a sua realidade, que é diferente da sua. Ninguém tem realidades iguais, gente. Ninguém tem histórias iguais, ninguém tem caminhos iguais. Mesmo gêmeos que nasceram no mesmo dia, foram gerados na mesma barriga, foram educados na mesma família, pelos mesmos pais, né? Tem tudo igual, tem roupinha igual, tem caminha igual, caderninha igual, mochilinha igual. Nem a vida e a personalidade desses gêmeos vai ser a mesma. Imagine você querer se comparar com uma outra pessoa que teve uma história de vida, uma caminhada, uma jornada totalmente diferente da sua. Então, evite se comparar, elimine a comparação da sua vida, porque a comparação é um veneno, tá? Terceira estratégia para praticar a autocompaixão.
Tire lições das críticas. Se alguém fizer alguma crítica a você, não tenha atitudes extremistas ou de negar completamente aquela crítica, não quero nem ver falar no assunto, isso é uma atitude extrema, ou o outro extremo de aceitar a crítica, é mesmo, você tem razão, eu sou assim mesmo e tal. Procure um meio termo, procure fazer uma reflexão sobre aquela crítica que você recebeu, para ver se você consegue extrair alguma lição daquela crítica. Muitas críticas que a gente recebe são de pessoas que querem o nosso bem, que querem ver a nossa felicidade. Eu acho que isso é pertinente, a gente ouvir essas pessoas. Agora, tem muitas outras críticas também que a gente recebe de pessoas nada a ver, que não estão interessadas no nosso bem-estar, que só criticam por criticar, porque são negativas, são pessimistas, veem só o lado ruim das coisas, veem só os defeitos, não olham as nossas qualidades, só sabem olhar para os nossos defeitos. Então a gente precisa ter esse discernimento de saber de onde vem a crítica e se for de uma pessoa que realmente está interessada no seu desenvolvimento, faça uma reflexão sobre essa crítica procurando extrair uma lição dela, tá? Quarta estratégia, encare o seu passado e a sua história de vida como uma escola. O seu passado, gente, o seu passado ele tá aí na sua biografia para te ensinar, para você aprender, para você não cometer os erros que você cometeu lá atrás, para você repetir os acertos que você teve lá atrás, as coisas que deram certo, que te impulsionaram, que te levaram para frente. Vamos repetir. Então, o seu passado, a sua história, o caminho que você percorreu, a forma como você percorreu até aqui, todas as coisas que aconteceram na sua vida, mesmo as coisas mais ruins, negativas, sei lá, um divórcio, uma doença, uma perda de emprego, tantas coisas ruins podem acontecer com a gente, um acidente. Olhe para isso como uma lição de vida, como uma escola. Não fique perguntando por que isso aconteceu comigo, numa atitude de reclamação, de lamúria. Pergunte para que isso aconteceu comigo. Para que isso está acontecendo comigo? Para que eu tive que enfrentar um divórcio nessas e nessas condições? Para que eu tive que enfrentar uma mudança de emprego nessas e nessas condições? Para que eu tive que ficar sozinha cuidando dos meus pais idosos sem ajuda de outras pessoas? Então não entre na vibe do porquê, porque a vibe do porquê é a vibe da reclamação e da lamúria. Entre na vibe do pra quê. Pra que eu percorri esse caminho? Pra que teve isso no meu passado? Pra que teve esse acontecimento na minha história? Para você descobrir, então, qual a lição que você pode extrair do seu passado e da sua história. Quinta estratégia para praticar a autocompaixão. Expresse a sua raiva e a sua frustração de forma criativa. Então, se você cometeu um erro e isso te gera raiva, ou isso te traz um estado de frustração, né, de desassossego por não ter conseguido aquilo que você queria, expresse isso de forma saudável, de forma criativa. Tem muitas maneiras de expressar isso. Você pode expressar isso escrevendo uma carta para você mesma, escrevendo uma carta para o seu erro, né, e questionando ele, por que ele está ali presente na sua vida, o que ele está querendo te ensinar. Você pode expressar a sua raiva e a sua frustração através de desenho, de pintura, de música, de relaxamento, de meditação. Tem muitas formas de você expressar a sua frustração e a sua raiva de forma criativa. Olha, a hora que eu estou indignada, gente, eu corro para a bicicleta, porque ali eu gasto a minha energia, eu descarrego a minha ansiedade, a minha frustração, a minha raiva, ali eu me abstraio de tudo isso. Quando eu volto do pedal, eu estou novinha, estou inteirinha, estou assoviando, pronta para começar tudo de novo, né? Então essa foi a quinta estratégia, expressar a sua raiva e frustração de forma criativa. A sexta estratégia para praticar a autocompaixão é enxergar os problemas e os obstáculos da sua vida como desafios e como oportunidades. Então, troque até a forma de falar sobre os problemas. Eu tenho feito essa substituição na minha fala. Em vez de falar assim, eu estou com um problema para resolver, eu falo, eu estou com um desafio assim, para resolver, para transpor, tem uma coisa assim, que está me desafiando, tem algo aqui que está me desafiando. Então, é um outro olhar que você joga sobre o problema, entre aspas. Quando a gente só fica com essa conotação de problema, o peso é muito maior sobre aquilo que está acontecendo. Quando você olha para aquilo que está acontecendo, aquele percalço, como um desafio, é outra mentalidade, é algo que te motiva, é como uma corrida de obstáculos, que você tem que pular aqueles obstáculos, você tem que saltar aqueles obstáculos para você chegar lá na linha de chegada. Então, eu falei, reprisando aqui a sexta estratégia, enxergar os problemas e obstáculos como desafios e como oportunidades, e não como um estorvo, como um problema, uma coisa pesada, tá? Sétima estratégia, cerque-se de pessoas que querem ver o seu bem-estar, cerque-se de pessoas positivas, otimistas, encorajadoras,
que querem, que se interessam realmente pela sua felicidade, pelo seu desenvolvimento. E desapegue-se da aprovação alheia. Não dependa da aprovação dos outros para fazer o que você quer fazer. Não dependa da aprovação dos outros para ser aquilo que você quer ser, para usar aquilo que você quer usar, para falar aquilo que você quer falar, né? Você mesma tem que ser o seu próprio referencial. Você mesma é que tem que se dar aprovação para ser, fazer, falar e usar aquilo que você quiser, tá? Então, essa questão de depender da aprovação alheia tem que ser uma coisa que você tem que isolar, congelar. Afasta de si mesma isso, porque não é uma boa prática, vai te deixar dependente de estar sempre recebendo aceitação de outras pessoas, tá? E 8ª estratégia para praticar a autocompaixão é perdoar-se e oferecer a si mesma uma nova chance. Perdoar-se e oferecer a si mesma uma nova chance. Então, a autocompaixão é um olhar de perdão para você mesma. Olha só a tendência que nós temos. Quando a gente comete um erro, o olhar que nós temos para nós mesmos é um olhar de julgamento e de condenação. Estou certa ou estou errada? A maioria das vezes é um olhar de julgamento e de condenação. Agora, a gente precisa mudar essa visão, mudar esse olhar e olhar para nós mesmos com um olhar de acolhimento e de perdão. Então, errou. Você conversa com você mesma, né? Aquela voz interna que ocupa a sua mente. Usa essa voz para conversar com você mesma. Você errou, você não fez como era a sua expectativa, você ficou aquém daquilo que você esperava. Vamos tentar de novo, né? Isso foi só um round, uma batalha. Você perdeu uma batalha. Perder uma batalha não significa que você perdeu a guerra. Essa é a visão. Um erro que você comete não significa que você perdeu a guerra. Você perdeu uma batalha, né? Foi um round da luta ali, né? Naquelas lutas que tem rounds, naqueles tempos de luta, né? Quando um lutador perde um round, não significa que ele vai perder a luta toda. Ele pode cometer erros ali num round e em outros rounds ele se levantar, se recuperar e ter mais vários acertos e ganhar a luta, mesmo tendo cometido erros em algum round lá atrás. Então, olhe para si mesma com um olhar de perdão, com um olhar de acolhimento e não com um olhar de acusação, de julgamento e de condenação. Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil porque, como eu disse, nós somos treinadas a olhar para os outros, fomos muito treinadas à autocrítica, à autossabotagem. Então, isso é um condicionamento que a gente vem recebendo ao longo da vida. E agora, para desfazer esse condicionamento, não é uma mágica, não é da noite para o dia. É um processo, isso é processual, é devagar, é dia após dia, semana após semana, praticando e tentando de novo, e tropeçando e fazendo outra vez, e não, vou tentar, vou começar de novo, vou fazer outra vez, até a gente conseguir demolir, desconstruir esse condicionamento a que nós fomos submetidas praticamente a vida toda, ok? Leva tempo, né? Não fiquem esperando que da noite para o dia vocês vão estar ótimas, praticando a autocompaixão com todo 100% garantido, né? Nota 10. A gente vai aos poucos, a gente vai tropeçando, vai umas lembrando as outras, umas fortalecendo as outras, e eu tô aqui para isso. Então, estou aqui para isso, para sempre estar lembrando vocês de praticar a